Este programa é livre para todos os públicos. Fala galera, bom dia! Estamos aqui com mais um programa Up, o programa que vai revolucionar a sua vida. E hoje estamos com uma convidada super especial, é ela... Ana Georgia Simão. Enfim, vamos dar início. Hoje o programa está recheado de informações, não saiam daí, é um prazer estar mais um domingo com vocês aqui no programa Up. Georgia, se apresenta um pouco para o nosso público, fala o porquê que tu está aqui no programa Up. Como eu já falei, eu sou Ana Georgia, né? Eu sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Eu falo sempre nas redes sociais sobre saúde. E a gente está aqui dentro de uma academia, que é a minha segunda casa. Perfeito. E o motivo principal de eu estar aqui hoje é para a gente falar um pouquinho sobre o lúpus. Você conhece lúpus? Já ouviu falar em lúpus? Sabe o que é? Então, é isso que eu vim fazer aqui hoje. Então já viram, né? Não saiam daí, vocês vão aprender, vocês vão ter todas as informações com a Georgia sobre o lúpus. Georgia, como foi o início de tudo? Primeiros sintomas, primeiros diagnósticos, fala um pouco para a galera. Eu acredito que sempre tive a doença, porque assim, quando eu era bebê, eu tive recorrentes infecções urinárias. A gente não costuma ter uma memória muito boa da primeira infância, mas eu lembro bastante de eu tendo que fazer xixi numa bacia com água morna porque eu não conseguia. Isso 2, 3 anos de idade. E aí veio sucessivas infecções, eu tive que tomar muito antibiótico na minha primeira infância. E aí eu perdi todos os dentes de leite, eu tive que tirar todos eles no dentista. Porque eu tive uma inflamação na gengiva. Então ali eu acho que já era o lúpus e eu sangrava muito pelo nariz, e aí diziam que era fragilidade dos vasos, mas nunca investigaram. Aí na minha adolescência, eu não acompanhei as outras crianças, eu não crescia, eu não menstruava, eu não me desenvolvia, e aí eu fui levada ao endócrino. Esse endócrino passou um hormônio, que com esse hormônio eu cresci. Né? Mas eu cresci e logo depois que eu cresci e menstruei, vieram as primeiras dores, que a gente chama de dores migratórias do lúpus. Que eu fiquei com esse dedo inflamado, depois passou para esse. Primeiro eu achei que tinha quebrado, porque era estranho, do nada um dedo blue incha. Perfeito. E aí esse foi meu primeiro sintoma oficial, digamos assim. Mas como eu relatei, eu acredito que já era a doença desde a minha primeira infância, entendeu? E os primeiros diagnósticos, Georgia, o que você recebeu de início ou logo no princípio você já recebeu esse diagnóstico? O ano que começou tudo era ali por volta de 97, 98. Não se tinha uma aninha falando nas redes sociais sobre lúpus, né? E aí eu não tinha a menor ideia do que era. Fui levada a um clínico geral, porque se eu estava doente, era interessante que um clínico me examinasse. Claro. E ele me examinou e me diagnosticou erradamente com febre reumática. Naquele primeiro momento, eu passei a tomar bezetacil. E aí eu tomei 64 injeções de bezetacil. Todo sábado eu tomava uma e isso durou 2 anos. Como é que tu sabe que foram 64? Porque eu juntei os vidros. Porque aquilo doía, normal não. Então eu juntei aqueles vidrinhos. E aí, passado essas 64 injeções, eu já não andava mais, não tinha dificuldade. Eu andava, obviamente, mas assim, era me arrastando, me segurando. Eu tinha dificuldade para sentar num vaso sanitário, eu tinha dificuldade para me levantar de uma cama. Meu cabelo praticamente não existia mais, tinha caído todo. Eu sempre fui magra, mas eu estava muito magra. E aí eu fui levada a um reumatologista. E a princípio, na hora que eu entrei no consultório dele, ele era especialista em lúpus. Então, ele olhou para mim, ele pegou no meu cabelo, pegou no meu rosto e falou assim, olha, eu vou mandar fazer uns exames porque a gente tem que fazer, mas você tem lúpus.
E eu, tá, mas o que ser isto, né? O que é lúpus? Não sabia, não tinha nem ideia. E aí foi que eu recebi meu primeiro diagnóstico nessa época. Então, é realmente coisa de Deus, né? Você foi levado para um especialista, né, em lúpus, né? Bacana. Jorge, eu vi uma entrevista sua, Diário do Nordeste, não foi? Sim. Onde você fala uma expressão que eu achei super interessante, né? Falar para o público. Que você fala, nascer com uma doença crônica é demorar a se conhecer. Né? E você falou agora dos primeiros diagnósticos, enfim. Explica o que você quis dizer com essa expressão. Eu explico. Assim, eu praticamente comecei a viver de 6 anos pra cá, entendeu? Porque assim, eu cresci com essa egrégora de, é frágil, é café com leite nas brincadeiras, é doentinha, então eu era uma pessoa que eu não conhecia meu potencial. Eu não sabia do que eu era capaz e eu achava que eu não era capaz de muita coisa, porque eu cresci ouvindo isso, que eu era frágil, que eu era diferente, que eu não era capaz. E aí eu tomei um monte de remédios desde a adolescência. E esses remédios, eles transformaram meu corpo. Por exemplo, eu era toda peluda, então eu achava que eu era peluda, mas eu não era. Esses pelos caíram depois que eu parei de tomar medicação. Eu achava que meu rosto era redondo, porque eu comecei a tomar o corticoide já com 18 anos, ali 17 anos. E cresci tomando ele, foram quase 20 anos. Então eu achava que meu rosto era redondo. Eu achava uma série de coisas do meu corpo que não eram reais, eram tudo efeito de medicações. Então, assim, por que eu falo que eu aprendi a me conhecer agora? Porque agora eu sei que eu sou capaz de fazer coisas que eu nunca imaginei, entende? Eu levanto uma barra de 100 quilos, então, assim, eu consigo pedalar quilômetros, eu consigo correr maratona, eu consigo fazer o que eu quiser, porque meu corpo finalmente me obedece. Então, é a hora que eu desci pro play, é o meu momento de brilhar. Bacana, achei extremamente interessante trazer aqui para o UP essa expressão. Quando eu vi a expressão na sua reportagem, eu, poxa, vou levar lá para a Georgia explicar para a galera do UP que realmente significa. Entendeu? A expressão. Bacana, bacana demais. Georgia, você falou, né, de todo o processo e quando recebeu o diagnóstico realmente do lúpus. Mas e aí? Quem foi Georgia a partir de ter concretizado, a partir de ter ouvido realmente essa palavra, lúpus? Como foi? Bem, Vida social, família? Eu achei que eu ia morrer. Eu achei que ia morrer. Era simples. Eu tinha certeza, porque nas redes sociais não tinha nada falando que a pessoa poderia malhar, que a pessoa poderia ter uma vida relativamente normal. Não tinha absolutamente nada. Então, assim, tinha certeza que ia morrer, fui fazer o quê? Eu fui ser vida louca, entende? Eu tinha um cartão de ponto num bar, nunca contei isso aqui, viu? Mas eu tinha um cartão de ponto num bar, porque eu bebia de segunda a segunda. Eu fumava, eu bebia, eu saía, eu fui pra Jericoacoara, né? Fui trabalhar lá, vendendo sanduíche na praia, olha que doido, né? Mas eu achei que ia morrer, então eu queria viver, porque, olha, eu vou contar como é que isso começou. Eu estava na Topic 03, afinada Topic 03, e aí começou a tocar aquela música assim, eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter feito o que eu queria fazer. Eu disse, menina, eu vou morrer. E tô aqui numa Topic lotada, indo trabalhar num shopping para vender roupa para gente que eu não gosto. Vou-me embora, pedi demissão e aí foi aí que eu fui. Mas eu acho que eu aguentei 1 mês ou 2, eu não lembro mais porque já faz muitos anos. Mas acho que foi nessa fase, 1 mês ou 2 que eu fiquei lá pro Jericoacoara. Voltei só viva, só o endereço, né? Então já uma perguntinha sobre isso, já, viu? Então é sobre isso, assim, a primeira sensação que eu tive quando eu recebi o diagnóstico, na verdade eu tive certeza que eu ia morrer. É um diagnóstico muito forte, né? Ainda mais na época que nível de informações, né, pouquíssimas, né? Georgia vai até falar um pouco depois sobre isso, que eu vou perguntar. Georgia, tem como mensurar para a galera do UP qual a importância, né? Qual foi a importância da sua família, dos seus amigos, nesse momento crucial da sua vida? Atenção, colaborador só-serve, por favor, preste recepção.
assim, na verdade, a minha família, ela morava no interior. E assim, nunca falei isso aqui, é a primeira vez que eu tô falando, tá? Eu tive um irmão com uma doença mais séria do que a minha. E aí, minha família, ela vivia muito em torno dele, porque ele tinha uma doença muito grave, inclusive ele morreu no mesmo ano que eu recebi o diagnóstico de lúpus. E minha família morava no interior e eu morava sozinha aqui. Então, assim, é aquela história, eu peguei na minha mão e eu fui. No começo, eu tenho uma tia que é a tia Jeane, ela me levou a descobrir o diagnóstico, e a minha tia Márcia, foi ela que me acompanhou nas primeiras consultas. Né? Ela foi uma pessoa de grande importância para mim nesse primeiro momento. Mas no grosso mesmo do tratamento eu sempre estive só. Né? Eu me internava sozinha, eu ficava sozinha nos hospitais, tudo eu fazia só. Então assim, até eu tatuei aqui no meu braço uma frase que fala: você não está sozinha. Porque, na verdade, a gente sempre tem a companhia da espiritualidade, a gente tem a companhia de Deus mesmo ao nosso redor. Então, assim, um recado que isso traz pra gente é assim, não espere do outro que só você pode fazer. Então, assim, por mais que eu quisesse que minha família estivesse comigo presente naquele momento, me dando um apoio, somente eu poderia tomar os remédios, somente eu poderia mudar minha alimentação, somente eu poderia correr atrás de um prejuízo para tentar curar o meu corpo. Então, assim, é importante, muito importante a família participar desse primeiro momento, dessa acolhida, mas no fim, no frigir dos ovos, é você por você. Bacana. Antes da nossa entrevista aqui, nos bastidores, eu postei nos stories falando sobre mulher guerreira, e ouvindo, né, esse relato agora, após essa pergunta, eu coloco realmente com toda a força da expressão, uma mulher guerreira, né? Sozinha, né? Conseguiu entender sozinha, né? A nível de matéria, né? Mas ela falou bem aí, nunca, né? A gente nunca está só. Nunca está só, né? Esse lado espiritual é extremamente importante. Galera do UP, já viram aí que o programa está imperdível. Não saiam daí, já já. Mas Geórgia contando tudo sobre a vida dela, sobre como ela convive com o lúpus e vive de forma normal. Então já já. Programa UP, o programa que vai revolucionar a sua vida. Há 22 anos, a Fundação José Posidônio Peixoto oferece atividades gratuitas que contribuem no processo de envelhecimento saudável. Somos uma instituição sem fins lucrativos e, através do nosso trabalho, apoiamos a terceira idade oferecendo assistência em saúde, educação e serviços sociais. Nos ajude a cuidar de quem já fez tanto por nós. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Estamos de volta com o seu programa UP, o programa que vai revolucionar a sua vida. E hoje estamos aqui com a Geórgia, com esse bate-papo, né, sobre o lúpus. E Geórgia, nós estávamos falando, né, no primeiro bloco, que você, né, após essa situação toda, teve um período aí que foi vida louca, né? Qual foi o que você aprendeu, né, nessa parte dessa transição, né? Você largou o emprego, foi morar em Jeri, não é isso? O que é que você tira como lição, como reflexão? Fala pra galera o que é que você aprendeu nesse período lá em Jeri, morando numa barraca, né, em Jeri. Fala um pouquinho. O crime não compensa. Não vale a pena. Assim, eu sei que vão aparecer pelo caminho de vocês, gente oferecendo milagre de tudo que é jeito. Chá que cura, excesso de vitamina D aí que vai curar, e uma série de outras coisas que a gente está acostumado. Chá canela de velho, tudo. Não façam isso. Sigam o tratamento médico convencional, porque o seu médico, ele estudou não sei quantos anos para poder lhe atender. Então, assim, não vai pela onda da vizinha. Vai no tratamento médico convencional. Eu fiquei praticamente curada. Hoje o lúpus não aparece nos meus exames. Já faz esse ano, final do ano, em dezembro, vai fazer 7 anos, que não aparece nem no meu exame. Então, assim, o médico que pegar para me examinar hoje, ele vai dizer que eu nunca tive. Ainda bem que eu tenho fotos e exames para comprovar. Mas, assim, independente do que eu já passei, o que eu aprendi é que se tem eu passei por todas as medicações possíveis, porque eu comecei lá atrás, há
sei lá, 25, 26 anos atrás. Não tinha hoje a facilidade que a gente tem. Medicamentos biológicos que são próprios para o lúpus, porque a gente só tinha remédio sobrado. Ah, esse remédio é para isso e funcionou off-label para lúpus. Então a gente vai usar ele, que é o caso do micofenolato, por exemplo, que é uma medicação que eu tomei muitos anos. Então, o que eu aprendi e o que eu deixo aqui de lição é siga o tratamento convencional. Não está satisfeito, acha que não está fazendo efeito, o tratamento não é miojo, não é rápido, demora mesmo. Mas mesmo se você se sentir desconfortável, troca de médico. Ah, mas eu sou pelo SUS e eles não me deixam trocar de médico. Vai na ouvidoria e troca de médico. Hoje uma pessoa falou a seguinte mensagem na minha página. Ah, essa sua vida normal é porque você teve dinheiro para excelentes médicos. Gente, me trato no SUS. Lá no Hospital Walter Cantídio, no Hospital das Clínicas. Meu tratamento desde os anos 90 todo foi por lá. Eu tenho plano de saúde, eu pago o mais barato que eu tenho só para fazer exame. Porque às vezes você pode precisar de uma UPA, de uma emergência, de um negócio assim, eu tenho. Mas eu me trato no SUS, então isso não é desculpa. Isso não é desculpa de dizer que eu estou curada porque eu tive excelentes médicos. Oxe, mais lisa que eu, mas deu certo, mas porque eu não desisti. O segredo é você não desistir do seu tratamento e você persistir. Mudar estilo de vida, mudar alimentação, gente. Quem é que hoje em dia ainda toma refrigerante? Serve de nada aquilo ali. Então, assim, se você não olhar para o seu corpo como uma coisa sagrada e você pensar que tudo que você coloca nele tem que ser sagrado também, não vai dar certo. Então, assim, pondere. Vai comer uma vezinha, tudo bem, mas assim, fazer disso sua alimentação, miojo, nuggets, refrigerante, comidas embutidas, fast food, não. Então, quer ter saúde, começa pela boca. Muito bacana, perfeito, perfeito. Jorge, Aninha, né? Nós estávamos falando agora nos bastidores que não tínhamos uma Aninha, né, há algum tempo atrás, ou seja, não tínhamos esse nível de informação. Quais foram as tuas dificuldades? Porque você não tinha uma Aninha. Então, quais foram as tuas dificuldades a nível de informação no início do teu diagnóstico? Logo que eu pesquisei, a primeira vez ainda era com aquela internet que a gente fica aquelas discadas, né? Pronto. Apareceu lá que quem tinha lúpus não poderia comer alfafa e a média de vida era de 5 anos. Eu disse, eu não sou cavalo para estar comendo alfafa, então a média de vida é de 5 anos, então eu vou viver. Que foi aí a história que eu fui amar mais, ter chorado mais. Foi, essa música me lascou todinha. Mas enfim, não sigam o Skank, né? Skank, pois é. Aí o que acontece? Eu resolvi, agora me perdi aqui no... Referente às informações. Referente às informações. Eu resolvi que eu não ia pesquisar nunca mais nada. Nunca mais. Aí passou uns 10, 15 anos do meu tratamento, aí chegou o Orkut, né? Chegou o Facebook, aí eu vou olhar aqui. Aí eu entrei no Facebook, aí tinha praticamente lá um botão para você imprimir o seu atestado de óbito. Porque as pessoas estavam na internet disputando quem é que sofria mais com lúpus. E aí eu disse, não sei nem o que eu quero para mim não. E aí eu criei a boneca de porcelana. Porque no começo era a boneca de porcelana, a menina e o lúpus. E eu comecei a falar, eu não tinha saúde não, viu? Mas eu comecei a falar de saúde nas redes sociais. Eu não tinha, mas eu queria ter. E aí eu comecei a falar que era possível, e a gente corria atrás, e isso, aquilo, outro. E aí eles me xingavam na internet, porque diziam que não ia se aposentar por minha causa. Eles passaram a me chamar de apoeta, pejorativamente falando, né? Enfim, e aí eu disse, não, Facebook não é pra mim. Eu já tinha 45 mil seguidores lá. E aí eu cancelei a conta no Facebook e comecei uma conta do zero no Instagram. Porque eu queria falar com pessoas que queriam me ouvir. E aí no Instagram, tipo assim, é muito livre, sabe? Quando a pessoa vem e já começa com xingamento nos meus comentários, eu não conto nem 2 vezes, eu bloqueio. E tá lindo, tá ótimo. Ah, você não aceita a opinião contra? Não é isso. Eu tô lá para mostrar o meu estilo de vida e que eu consegui. Então, se a pessoa que me segue não acredita que pode, não tem sentido, entendeu? Então, assim, eu entendo que existem várias fases do lúpus, existem várias pessoas sofrendo de várias formas, mas a gente tem que ter na nossa mente que a gente tem que fazer o melhor possível
como é que eu consigo viver o melhor possível? Dentro de que ambiente? Então eu vou correr para aquilo ali. Eu vou tentar ser o melhor possível. Então eu tento passar essas informações que eu não tive na época, que a gente tem a possibilidade, porque eu não tinha nem a possibilidade. Não tinha uma pessoa para me dizer assim, olha, você pode fazer atividade física, porque eles diziam para mim que eu não podia. Eu era frágil, eu tinha que ficar dentro de uma bolha. E não é verdade, eu sou forte, eu sou capaz. Se alguém faz, eu faço. Se ninguém faz, eu vou ser a primeira, mas eu vou tentar. Mesmo que eu quebre a cara, eu vou tentar. E mais a nível técnico para as pessoas entenderem, saber o lúpus é uma doença crônica, autoimune. Explica um pouquinho, né, a parte mais técnica do lúpus propriamente dito. O lúpus é assim, eu costumo dizer que nosso sistema imunológico ele é meio pancada do juízo. A gente tem um super sistema imunológico. Como assim? O meu sistema imunológico, por vezes, ele pode entender que o meu sangue não é meu. Ele pode entender que meu rim não é meu. Ele pode entender que meu pulmão não é meu. E aí, o que é que o nosso anticorpo faz com a coisa que não é nossa? Ele ataca. Então, assim, eu sofri muitos anos com plaquetopenia. O que é a plaquetopenia? É quando você se corta, você tem as plaquetas, que elas correm tudinho para tampar o buraco ali do sangue. As minhas não tinham, porque meu corpo entendia que aquilo ali era um anticorpo. Ia destruía. Então, meu sangue era quase que água. Então, eu tinha hemorragia pela bochecha, pelo ouvido, pelo nariz, pela boca, vagina, vivia com hemorragia. Então, assim, realmente nessa época, fazer academia para mim era uma coisa impossível, por quê? Não porque eu não era capaz, mas porque meu corpo estava me atacando. Então, se eu me esbarrasse num aparelho, poderia ser que eu tivesse uma hemorragia interna e eu não saísse dali viva. Entende? Então, assim, porque meu corpo entendeu que meu sangue não era para mim. E aí isso acontece como? Com o rim. O corpo da pessoa entende que o rim não é dela. Se não é dela, o que é que está fazendo aqui? Vamos destruir. Então, ludicamente explicando, seria isso. É um autoataque. Então, o lúpus não é uma doença contagiosa, não passa no sexo, não passa no beijo, não passa de jeito nenhum. Ainda existe a remota possibilidade de ser genético, de passar geneticamente. Aí a pessoa tem uma predisposição, certo? Mas a pessoa que tem lúpus, ela só ataca a si mesma. Entende? É como se o sistema imunológico tem uma função, para vocês entenderem melhor, de defender. O sistema imunológico de quem tem lúpus faz a ação contrária, né? De forma resumida para vocês entenderem. Eu entrei numa situação mais técnica, eu também sou muito positivo, não gosto de falar em situações negativas, mas vale a pena ressaltar até para você incentivar, né, as pessoas que são acometidas pelo lúpus e entender essa questão da gestação, né? Você teve uma parte triste na sua vida, onde teve perdas, né, de bebês. Foi decorrência do que você tem hoje ou foi outra situação? Explica um pouco. Nas duas primeiras gestações que eu tive, eu tomava um medicamento chamado micofenolato. Ele não é um medicamento indicado para se engravidar. Então, eu engravidei sem o apoio do médico. Eu engravidei no susto e não pode. Quem tem lúpus não pode engravidar no susto, tem que se planejar, porque não pode estar tomando medicações como essa. E aí eu não cheguei a completar 9 semanas. O feto não crescia, porque o sangue era cortado. O lúpus mesmo, ele ia lá e dava trombose na placenta, e aí não crescia. Já a última gestação que eu tive, que foi no ano de 2017, foi uma gravidez ectópica, quando o bebê se forma nas trompas. Já também decorrência do lúpus, porque por conta do tanto de medicação que a gente toma ao longo dos anos, ele pode causar aderência nos órgãos. E aí essa aderência fez com que o bebê não corresse como deveria e ficou preso na trompa, entende? Então, assim, eu nasci no Dia das Mães, eu nasci no Dia Mundial do Lúpus, né? É uma série de coisas que me levaram, fora a nossa sociedade, que é altamente patriarcal, me fez acreditar que eu só ia ser feliz a partir do momento que eu parisse. Então, assim, hoje eu já vou fazer 42 anos, já agora no Dia Mundial do Lúpus,
E eu lhe digo com todas as letras, eu não desejo ser mãe. Hoje não mais. Por quê? Eu passei muitos anos em hospital, muitos anos tentando curar o meu corpo para poder... Um dos meus maiores desejos era engravidar. Eu queria ficar boa, não era para mim, eu queria ficar boa para poder engravidar, olha aí. Então assim, eu não tinha uma autoestima, eu não gostava de mim mesma. Eu queria curar meu corpo para poder gerar um outro ser humano, porque eu achava que eu só ia ser feliz com aquela família de comercial de margarina, que é o que a gente aprende desde criança. Então assim, tá na hora de criarem a Barbie solteira, né? Essas coisas para a gente poder se... Aquilo que o sistema impõe, o sistema, Então assim, imagina, aí para mim, eu nasci no Dia das Mães, né? Eu achava que eu tinha essa obrigação de ser mãe. E aí hoje eu vejo que eu gerei, mas eu gerei a mim mesma, cheia de saúde e beleza, né? Por mais que de mim nada viesse, eu estaria aqui renovada. Então assim, o que é que eu passei esses anos gestando? Uma nova pessoa, uma pessoa que se ama acima de tudo. Então assim, hoje eu não vejo, não cabe na minha vida a maternidade, até porque sou solteira e tudo, mas não cabe, assim, não é uma coisa que eu vou esperar isso para ser feliz. Eu sou feliz agora, eu sou feliz porque eu tenho saúde, eu sou feliz quando eu acordo, eu sou aquela pessoa chatíssima. Que quem dorme comigo sabe que eu acordo, bom dia sol, bom dia janela, bom dia vida, bora lá, é cuscuz, é hora do cuscuz, eu acordo morrendo de fome. Então assim, eu sou essa pessoa, que eu fico feliz com muito pouco. Eu fico feliz quando eu sento na janela, eu fico feliz quando eu acerto tirar o cuscuz da forma, eu bato palma para mim mesmo, que ele saiu inteiro. Então assim, eu comemoro um bocado de coisa. E hoje não cabe a maternidade na minha vida. Hoje eu não preciso dela para ser feliz. Eu sou feliz de várias outras maneiras. Olha, Clara, nosso programa aqui não daria só um programa, né? Dá mais de um programa, mas... Eu falo muito. Vamos tentar. Fala um pouco aí, como o exercício físico, a musculação propriamente dita, impactou de forma positiva na tua vida? Tudo começou com a moinha, né? Eu tenho mania de batizar minhas bicicletas. Aí eu comprei a moinha para poder ir trabalhar e aí eu morria. 3 quilômetros, chegava morrendo de suada, aquele negócio, mas eu não desisti da moinha. Ia para o trabalho a pé ou de bicicleta, mas já comecei a implantar esse negócio aí de educação física na minha vida, né? E eu não tinha saúde ainda não. Então era assim, muito inchada, debilitada, mas estava lá pelejando. E aí veio o meu divórcio. E aí, quando eu me divorciei, eu vim morar aqui do lado da minha segunda casa, que é a Selfit. E eu passo do trabalho em frente, né? Aí eu falei, rapaz, eu vou me matricular, porque eu podia ter caído nas drogas, na bebida, ter ido pra farra, mas eu disse, não, eu vou cuidar mais do que nunca de mim. E aí, se hoje você olhar uma foto minha na época que eu era casada e hoje, você vai pensar que é o contrário, que eu rejuvenesci assim uns 10 anos. Mas porque eu me priorizei. Eu não me priorizava antes. E aí eu vinha só para dançar, porque era o único momento do dia que eu não ficava triste. E aí veio a pandemia e aquela história toda, não tinha mais dança. Ó, agora tu vai ter que pegar ferro, vai ter que puxar ferro, não vai ter o que fazer. E aí eu me viciei. Hoje eu passo direto da sala de dança, subo lá, vou lá pegar meus pesos e eu sou completamente apaixonada. Eu já estou aqui na Selfit desde 2019. E foi uma das melhores escolhas da minha vida. Apesar de que eu já estava nesse ensaio para começar uma atividade, sair do sedentarismo, desde 2016, que foi quando eu comprei a minha primeira bicicleta. Bacana. Jorge, nós estamos quase encerrando. Dá um conselho para a galera que está ali nos assistindo, que hoje é acometido com uma doença crônica, autoimune. Dá um conselho para elas. Uma palavra de incentivo, porque motivação é algo intrínseco, né? Um nível de incentivo para essa galera que está aí. Eu diria. Quer dar um up na sua vida. Para dar um up na sua vida, ame sua vida. Se ame. Quando você se ama, você se coloca lá em cima de um pedestal, cara. Tu é o gostoso, tu é o cara, tu vai cuidar daquele corpo que Deus te deu. Tu vai ter cuidado com tua pele, vai ter cuidado com teu cabelo, vai ponderar 2 vezes o que é que tu coloca para dentro de ti, entendeu? Então assim, mas essa comida é gostosa, eu quero comer porque é gostosa. O paladar muda, gente, muda completamente. Assim, hoje eu sou uma pessoa que eu não aguento sentir cheiro de fritura. E eu era uma pessoa que era apaixonada por fritura. Então assim, tenta educar o paladar, eu chamo de educação mesmo. O exercício físico, ele vai te tonificar, mas ele não vai te emagrecer. O que vai te emagrecer é a comida. Então assim,
Primeira coisa, tentar se manter dentro do peso, porque a obesidade também é uma doença. Tentar cuidar de todos os aspectos da sua vida, procurar uma terapia, ter momentos de lazer, né? Sair um pouco das redes sociais e ler livros. Quando a gente lê, a gente viaja, né? E seguir a Menina em um Lupus também, porque eu dou várias dicas de sucesso. Bacana, eu já ia pedir, né, para você divulgar as suas redes sociais, dá um spoilerzinho, né, porque provavelmente gravaremos de novo com o Georgia para falar do que ela vai mencionar para vocês agora. Dá um spoilerzinho isso aí, Georgia, a gente já saiu, né, na verdade. Já, em parceria com a AstraZeneca, a gente fez um documentário chamado Sentindo na Pele. Né? O Sentindo na Pele, ele retrata a história real de 4 mulheres totalmente diferentes com a mesma doença. Então, ele é um documentário gratuito, é só colocar um endereçozinho que a gente vai dar no outro programa e aí você tem acesso para assistir da sua casa. Perfeito. Queria agradecer a Georgia, obrigado. Queria agradecer vocês mais um domingo aqui, né, conosco no programa UP, programa que vai revolucionar a sua vida. Obrigado, tchau, tchau, até o próximo domingo.